O Mora Sergipe já começou e eu te convido, meu telespectador querido, a ficar comigo aqui nessa tarde de sábado. E no programa de hoje você vai saber como decorar e deixar sua cozinha funcional, todas as novidades da arquitetura e construção com a Amanda Mitidieri no quadro Casa Pronta. O Cresce Sergipe comenta o novo comportamento do mercado imobiliário nessa nova retomada em Sergipe. E no quadro Minuto Corretor você fica atualizado como estão as vendas no estado. Aqui é o seu canal direto desse universo da arquitetura e mercado imobiliário. O Mora Sergipe está começando. Seja muito bem-vindo. Sabe aquele ambiente que a gente adora e também usamos muito com a família? Eu estou falando da cozinha. Esse ambiente é aquele ambiente que nem sempre ele é tão funcional na hora da decoração. Isso é o que nós vamos aprender aqui no programa de hoje com o designer de interiores, Diogo Dantas. Seja muito bem-vindo ao Mora Sergipe. Obrigado, Thalita. Diogo, a cozinha é um ambiente que muita gente usa, né? Principalmente agora que as pessoas se descobriram aí fazendo pratos e tudo mais. Qual é a sua dica para a pessoa que está montando agora uma cozinha, ela priorizar na hora da decoração? Então, principalmente o que a gente tem que prestar atenção na hora de projetar uma cozinha. A gente tem que prestar atenção basicamente na funcionalidade. Hoje, funcionalidade é tudo. Os clientes não estão mais com aquele mito que a gente tinha antigamente de ter a cozinha só por estética. Ele quer uma cozinha para funcionar. Ainda mais nesse período de pandemia que a gente tem que o pessoal está muito em casa e está usando bastante a cozinha para fazer jantares e tudo. E testando até as suas qualidades gastronômicas, né? Para poder estar utilizando no dia a dia. É bem interessante. Essa cozinha, por exemplo, a gente está numa cozinha de showroom, de loja, né? Mas aqui existem diversas situações que você pode estar adaptando tanto para ambientes grandes como para apartamentos mais compactos. Então a gente vê que uma coisa importante e principal que foi levada em consideração na hora do projeto dessa cozinha é a funcionalidade e a distribuição dos eletrodomésticos. Então a gente tem uma regrinha básica na hora de projetar a cozinha que a gente chama de triangulação, onde você tem a área de armazenamento do alimento, a área de higienização e a área do preparo. Isso é uma regra primordial. Por quê? Porque ele ajuda a, por exemplo, quando você tiver mais de uma pessoa dentro da cozinha, você não está esbarrando na outra. Isso é muito importante que o cliente tenha em mente e que o profissional que vai projetar essa cozinha saiba fazer e deixar diagramado corretamente. Isso é bem importante. Diogo, aproveitando que você citou aqui essa funcionalidade, vamos mostrar esses armários onde guarda os mantimentos? Vamos sim, você vai perceber que a divisão aqui, né? dele, a divisão dele é bem bacana. Então a gente tem esse armário, aqui a gente tem a torre quente, né? Certo. Que normalmente alguns apartamentos têm. E aqui a gente tem, é bem profundo, então você tem bastante espaço de armazenamento. Não é a situação de todos os apartamentos. É óbvio que os apartamentos mais compactos, os apartamentos menores, você não vai ter essa profundidade toda. Mas assim, você consegue criar situações dentro do projeto onde você consegue ter uma maior quantidade de espaço de armazenamento. O que é interessante, que eu acho bem bacana aqui, você que está nos assistindo, essa questão dos mantimentos, é legal ter profundidade, Sim. não é isso? Mesmo que você não tenha esse espaço, né, Diogo? Exatamente, você consegue armazenar o máximo de coisas possíveis. Aqui em cima você tem a parte superior que você também tem a divisão. Não necessariamente seria obrigado você ter essa prateleira no meio. Se você tiver alguma coisa para guardar que tem uma altura maior, você pode eliminar essa prateleira e deixar só a caixa. A gente poderia guardar, de repente, aqui, liquidificador, Sim. batedeira, coisas assim que acaba que... Sim, que demanda Tem uma altura. altura maior. E aí você eliminaria a prateleira e poderia estar guardando, armazenando tranquilamente. Bom, Diogo, então vamos mostrar para quem está nos assistindo esse cooktop, que você até comentou que os apartamentos pequenos também estão utilizando bastante, correto? Aqui nessa situação a gente não tem o forno, mas nos apartamentos mais compactos a gente usa o cooktop um pouco menor, que você tem um de 4 bocas, e usa o forno normalmente abaixo do fogão. Seria basicamente a função do fogão mesmo, convencional, só que numa pegada mais moderna. Ou seja, aparelhos totalmente independentes, que você pode estar usando. Num apartamento menor, de tamanho menor, um padrão, classe média, uma classe média, vamos supor,
basicamente a gente não tem esse espaço todo de cozinha. Então a gente teria basicamente somente essa bancada até o refrigerador. Então aqui a gente teria esse espaço todo para trabalhar as necessidades do cliente. Nessa cozinha a gente não tem armário superior, mas se fosse um apartamento menor, onde reside uma família, por exemplo, a gente teria que colocar os armários superiores. E aí a gente ampliaria os espaços de armazenamento. Então, uma boa dica aí, gente, porque às vezes a pessoa vê a torneira, fala, nossa, vai combinar. A questão não é combinar, é ter essa questão da altura, que é importante, porque às vezes as pessoas compram mesmo pela beleza. E não dá uma torneira dessa num apartamento pequeno. Isso, verdade. A altura padrão, na verdade, de mobiliário para a cozinha você tem a superfície, que a bancada normalmente está assentada a 90 centímetros, que é a posição ergonômica pela norma brasileira. E aí você tem da superfície do balcão para o início dos armários superiores, você tem 60 centímetros. Então, 60 centímetros. Isso. Aí, nessa situação, essa torneira não se encaixaria. Não encaixaria. Perfeito. Teria que ser uma torneira mais baixa. E você tem trabalhado bastante essa questão gourmet, junto, integrado? Eu queria que você passasse um... A gente trabalha bastante com essa questão. Os clientes estão... É uma exigência que está vindo bem decorrente. Essa questão de trabalhar mais essa questão da área gourmet, que é para justamente ampliar essa opção de lazer dentro do imóvel e esquecer um pouco mais essa questão da cozinha interna. É uma tendência, então isso seria uma tendência. E Diogo, agora, para a gente finalizar aqui, uma super dica do designer. Qual seria a sua dica para quem está nos assistindo? Estou agora querendo montar, reformar minha cozinha, ou estou num apartamento novo. Qual é a sua super dica para essa pessoa que está nesse momento? Pronto, não tem problema. Se a pessoa está indo para o apartamento novo, não tem profissional, mas tem bom gosto, não tem problema. Diversas lojas estão no mercado para ajudar e auxiliar esses clientes. O importante de se ter um profissional é porque ele vai lhe ouvir e vai projetar de acordo com as suas necessidades. Mas não quer dizer que isso seja um empecilho para que os clientes possam fazer os seus ambientes. Eles podem estar fazendo sim, tem que prestar atenção principalmente nas suas necessidades. Porque não adianta você ter uma cozinha bonita, arrumada e não ser funcional. Ela tem que atender às suas necessidades do dia a dia. A gente sabe que, por exemplo, aqueles porta-condimentos do lado de forno não funcionam. Facilitam no dia a dia, facilitam. Mas os temperos do lado do forno, com o calor do forno, acaba que estraga os temperos. Eu espero que você tenha gostado das dicas aqui do Diogo. Diogo, eu adorei. Obrigada pela sua participação, pelas informações. Eu que agradeço. Eu agradeço ao Mora Sergipe pelo convite e estou à disposição para outras matérias. Agora você fica com a arquiteta Amanda Metidieri no quadro Casa Pronta. Hoje vamos de Casa Pronta tutorial e eu vou dar as melhores dicas de cortinas e persianas para quem tem dúvida na hora de escolher a melhor opção de decoração e proteção solar para sua casa. Além dos benefícios de proteção, eu sempre digo aos meus clientes que as cortinas e persianas vestem e finalizam os ambientes. As persianas entram em todos os espaços da casa, na sala, cozinha, quartos e varandas. O ideal é que você priorize sua função. Além dos acabamentos como cores e texturas, as persianas também se diferenciam por outros motivos. Tem as transparências e consistência no material, podendo controlar a luminosidade e ambiência do espaço. Quando o cliente quer praticidade, ele não pode abrir mão de tecnologia. Então, gente, automatizar persianas, principalmente aquelas de vãos maiores e mais altos,
não é ostentar um controle na mão, é prorrogar a vida útil dessas peças. As cortinas de tecido são o charme dos meus projetos. Cuidado com os cortineiros. Eles precisam ter as medidas corretas. E lembrem que as cortinas precisam ter espaço para as pregas perfeitas. O caimento do tecido é fundamental para harmonizar a ondulação das cortinas. Hoje nós temos várias opções de tecidos e como vocês já me conhecem, eu adoro os tons mais claros e gosto também das barras bem altas. Sempre confiram nas etiquetas a composição dos tecidos. Essas informações ajudam muito para saber como o tecido vai se comportar em cada ambiente. Nesse projeto que eu fiz agora, recente, eu usei várias opções de cortinas e persianas. Vou mostrar tudo para vocês. No living eu usei um tecido translúcido e já para a varanda gourmet eu entrei com um rolô motorizado com tela de proteção solar. A Suíte Master recebeu um rolô blackout também motorizado, mais um tecido decorativo por cima para dar um charme. E na cozinha, para dar um aconchego, eu entrei com a persiana toda em madeira. Eu tenho um conselho para você. Sempre procure marcas que tenham mão de obra especializadas para instalação, porque essa dor de cabeça você não precisa ter. Hoje eu falei com vocês sobre cortinas e persianas. Na semana que vem vamos falar sobre tecidos e papéis de parede. Tudo que eu preciso para mostrar os meus projetos para vocês. Perfeitos e sem erros, tá? Fiquem aí, beijos e até a próxima. Como uma deusa, você me... 2, 3, 1, 2, 360, já fui, já voltei. Um conselho para você, minha dona de casa, meu amigo, minha amiga, que não sabe o que fazer nessa quarentena. Não sai daí não, eu vou para um rápido intervalo e volto já já.